Desde o Gênesis até o Apocalipse, a guerra percorre as páginas da Bíblia como um rio de sangue e julgamento. Mas será ela a obra de homens ou decreto do Altíssimo? Quem realmente ordena o levantar de espadas e por quê? Descubra o que a Bíblia realmente diz sobre as guerras. Tudo começa muito antes da primeira lança ser arremessada nos céus, onde tudo era harmonia. Houve rebelião. Lúcifer desejou o trono do Criador e uma guerra invisível rasgou o firmamento. No livro de Apocalipse, revela-se que não foi o homem que deu início à guerra, foi o orgulho. Na parte 1, vamos explorar a rebelião no céu e a queda de Lúcifer antes mesmo da criação do mundo físico. Nos domínios celestiais reinava a harmonia, porém, um dos seres mais belos e poderosos, Lúcifer, ansiava por mais. Seu coração se encheu de orgulho. Uma guerra espiritual estourou nos céus, com Lúcifer desafiando abertamente a autoridade divina. Miguel, o arcanjo da justiça, liderou as hostes celestiais contra o dragão. Soberbo, a batalha foi intensa e culminou com a queda de Lúcifer e seus seguidores rebeldes. Assim, o mal foi expulso do céu e lançado à terra. Como descrito no livro de Apocalipse, essa guerra cósmica não apenas revela a origem do mal e da discórdia, mas também estabelece um padrão para as futuras batalhas que permeiam a narrativa bíblica. Na parte 2, adentraremos na história de Caim e Abel, dois irmãos cujas vidas se entrelaçaram em uma trama de inveja e tragédia, frutos do mesmo ventre, mas com corações opostos. Caim e Abel apresentaram suas ofertas ao Senhor. Abel, com um coração generoso, ofereceu o melhor de seu rebanho, demonstrando sua devoção e gratidão a Deus. Por outro lado, Caim, consumido pela inveja e pelo orgulho, apresentou uma oferta que não refletia a verdadeira adoração. Ao ver que a oferta de Abel foi aceita por Deus enquanto a sua não, Caim foi dominado pela ira e pela decepção. Em um momento de descontrole emocional, Caim levou seu irmão ao campo e o matou. Assim, o solo sagrado foi manchado pelo sangue da primeira vítima da ira humana. A morte de Abel não foi apenas um ato impulsivo de violência, foi o resultado da recusa de Caim em aceitar a correção divina e em controlar seus próprios impulsos pecaminosos. A história de Caim e Abel nos alerta sobre as consequências devastadoras da inveja, do orgulho e da falta de arrependimento em nossas vidas. Na parte 3, exploraremos o dilúvio como uma guerra divina contra a corrupção da carne. Antes do dilúvio, a terra estava corrompida pela violência e maldade dos homens. A Bíblia descreve que a maldade do ser humano havia se multiplicado sobre a terra, e Deus decidiu intervir. Ele viu que a única solução para deter a propagação do mal era através de um ato drástico, o dilúvio. Deus instruiu Noé a construir uma arca para preservar a vida diante do iminente dilúvio que destruiria toda a vida na terra. As águas do dilúvio foram um julgamento divino sobre a corrupção da humanidade. Uma guerra entre as forças do bem e do mal. Noé e sua família foram os únicos considerados justos o suficiente para serem poupados da destruição em massa. Assim, o dilúvio não foi apenas uma catástrofe natural, mas um ato de guerra espiritual para purificar a terra da malignidade que havia se espalhado após o dilúvio. Deus fez uma aliança com Noé e toda a humanidade, prometendo nunca mais destruir toda a carne por meio das águas. O dilúvio não apenas marcou o fim de uma era corrompida, mas também simbolizou um novo começo para a humanidade, onde o juízo divino estabeleceu as bases para um recomeço sob uma nova aliança. Parte 4. A Torre de Babel e a divisão das línguas. Após o dilúvio, a humanidade se espalhou pela terra e se estabeleceu na planície de Sinear. Ali, decidiram construir uma cidade com uma torre que alcançasse os céus, desafiando diretamente a autoridade divina.
O propósito por trás da construção da Torre de Babel era claro: os homens buscavam fazer um nome para si mesmos e evitar serem dispersos por toda a terra. Movidos pelo orgulho e pela ambição desmedida, decidiram erguer uma estrutura que simbolizasse sua grandeza e poder, desafiando assim o próprio Deus. Ao observar a arrogância da humanidade, Deus desceu para ver a cidade e a torre que estavam construindo. Em sua soberania, decidiu confundir suas línguas, para que não pudessem mais se entender mutuamente. O ato divino de dividir as línguas foi um julgamento sobre a presunção dos homens em desafiar os limites estabelecidos por Deus. A partir desse evento, surgiram as diferentes línguas e povos que se espalharam pela face da terra. A Torre de Babel não apenas representa a tentativa fracassada da humanidade de alcançar os céus por seus próprios meios, mas também serve como um lembrete poderoso da soberania divina sobre toda a criação. A divisão das línguas na Torre de Babel marcou um ponto crucial na história humana, onde a unidade foi substituída pela diversidade linguística como resultado da desobediência e rebelião contra Deus. Após o dilúvio, a humanidade se espalhou pela terra e deu origem a diversas nações. Nesse cenário de expansão e diversificação, surge Abraão, um homem escolhido por Deus para ser o pai de uma grande nação. Abraão vivia em Ur dos Caldeus, quando recebeu o chamado divino para deixar sua terra e parentela e seguir em direção a uma terra que Deus lhe mostraria. Esse foi o início da jornada de fé de Abraão, uma jornada marcada por desafios e provações. Em um determinado momento, Ló, seu sobrinho, é capturado por reis invasores durante uma batalha entre coalizões rivais. Ao saber do sequestro de Ló, Abraão reúne seus servos armados e parte em busca de resgatá-lo. O que poderia ter sido apenas mais uma disputa territorial se transforma em uma batalha pessoal para resgatar um ente querido. A coragem e determinação de Abraão em enfrentar os invasores demonstram não apenas seu amor por Ló, mas também sua confiança na promessa divina de que ele seria abençoado e se tornaria uma grande nação. A batalha pela libertação de Ló não foi apenas um confronto físico, mas também um teste de fé para Abraão, que teve que confiar plenamente em Deus para alcançar a vitória. Essa história não apenas destaca a coragem e lealdade de Abraão, mas também revela como os planos divinos podem se desdobrar através das guerras e conflitos humanos. Parte 6. Durante o período dos juízes em Israel, a nação enfrentou uma série de desafios e conflitos. Nesse contexto turbulento, surgiram figuras notáveis como Sansão, Gideão e Débora, que desempenharam papéis cruciais nas guerras do povo de Israel. Sansão, conhecido por sua força sobre-humana concedida por Deus, foi um juiz que liderou o povo contra os filisteus. Suas batalhas lendárias incluíram confrontos físicos impressionantes e demonstrações poderosas do poder divino em ação. Gideão, por sua vez, foi escolhido por Deus para libertar Israel da opressão dos midianitas, mesmo inicialmente duvidando de sua capacidade. Gideão foi fortalecido pela presença e orientação de Deus em suas estratégias de guerra não convencionais. Débora se destacou como profetisa e líder militar durante um período crítico em que Israel enfrentava inimigos poderosos. Sua coragem e sabedoria foram fundamentais para garantir a vitória do povo de Israel sobre seus adversários. As histórias desses juízes exemplificam a intervenção divina nos conflitos terrenos e como indivíduos comuns foram capacitados por Deus para liderar seu povo em tempos de guerra. Durante o reinado de Saul e Davi em Israel, duas abordagens distintas na liderança em tempos de guerra foram evidenciadas. Saul, o primeiro rei escolhido pelo povo, destacou-se por sua impulsividade e desobediência às ordens divinas. Em meio aos conflitos com os filisteus, Saul
tomava decisões precipitadas e confiava mais em suas estratégias militares do que na orientação de Deus. Sua busca por glória pessoal e seu afastamento da vontade divina resultaram em consequências desastrosas para o povo de Israel. Por outro lado, Davi, um jovem pastor ungido por Samuel como futuro rei, demonstrou uma postura diferente diante da guerra. Antes de enfrentar Golias, o gigante filisteu, Davi confiou no Senhor e reconheceu que a batalha não era dele, mas de Deus. Com uma fé inabalável e coragem inspiradora, Davi derrotou Golias com uma simples funda e uma pedra. Ao longo de seu reinado, Davi enfrentou diversas batalhas, mas sempre buscando a orientação divina e reconhecendo a soberania de Deus sobre as guerras. Sua adoração sincera e dependência do Senhor o tornaram não apenas um grande guerreiro, mas também um rei segundo o coração de Deus. A comparação entre Saul e Davi revela a importância da humildade, obediência e confiança em Deus nos momentos de conflito e guerra. Durante a transição dos juízes para a monarquia em Israel, o cenário político e militar passou por transformações significativas com a ascensão de reis como Saul e Davi. A nação experimentou uma mudança de paradigma em relação à guerra e ao poder. Saul, o primeiro rei escolhido pelo povo, representou uma transição tumultuada entre o governo teocrático dos juízes e a monarquia centralizada. Sua liderança impulsiva e desobediência às instruções divinas resultaram em conflitos constantes com os inimigos de Israel, especialmente os filisteus. A busca desenfreada por glória pessoal e a confiança excessiva em suas próprias habilidades militares levaram Saul a cometer erros estratégicos que enfraqueceram o reino. Por outro lado, Davi, o sucessor escolhido por Deus, trouxe uma abordagem diferente para a guerra e o governo. Como pastor ungido por Samuel, Davi demonstrou coragem, fé e dependência do Senhor em todas as batalhas que enfrentou. Sua vitória sobre Golias não foi apenas um triunfo militar, mas também um testemunho da soberania de Deus sobre as circunstâncias aparentemente impossíveis. Ao longo de seu reinado, Davi consolidou as conquistas territoriais de Israel e estabeleceu Jerusalém como capital do reino, unificado. Sua adoração sincera, sabedoria política e habilidades militares fizeram dele não apenas um grande guerreiro, mas também um líder reverenciado pelo povo. A transição dos reinos divididos para uma monarquia unificada sob Davi marcou um período de relativa estabilidade e expansão para Israel, onde a paz foi construída sobre as batalhas passadas. Durante os períodos de guerra em Israel, os profetas desempenharam um papel crucial ao transmitir mensagens divinas de advertência, consolo e esperança ao povo. Isaías, conhecido como profeta messiânico, proclamou visões poderosas sobre o futuro reino de paz e justiça que viria. Suas palavras ecoaram nos corredores dos palácios e nas ruas das cidades, desafiando reis e sacerdotes a retornarem ao caminho da retidão. Jeremias, por sua vez, foi chamado por Deus para denunciar a idolatria e injustiça que permeavam a sociedade israelita. Em meio à iminência da invasão babilônica, Jeremias chorou sobre Jerusalém, prevendo a devastação que se aproximava. Ezequiel, em visões impressionantes, retratou a glória de Deus partindo do templo manchado pela idolatria e pela violência. Suas visões simbólicas revelaram o julgamento divino iminente e a promessa de restauração futura para um povo arrependido. Os profetas não apenas previram os eventos políticos e militares de seu tempo, mas também apontaram para um futuro além das guerras terrenas, um tempo em que as nações se curvariam diante do Senhor e espadas seriam transformadas em arados. Suas mensagens transcendiam as batalhas do presente para oferecer uma visão da paz duradoura que só poderia ser estabelecida pelo Príncipe da Paz. Parte 10. Jesus Cristo, o Príncipe da Paz. Em meio às profecias escatológicas. Na parte 10, adentraremos no papel de Jesus Cristo como o Príncipe da Paz, em meio às profecias escatológicas. Enquanto as Escrituras apontam para guerras, conflitos e julgamentos no futuro,
também revelam a figura de Jesus como aquele que traz a verdadeira paz e redenção. Diferentemente das narrativas de batalhas terrenas, Jesus veio ao mundo não para travar guerras com espadas ou exércitos, mas para inaugurar um reino espiritual baseado no amor, na graça e na reconciliação. Suas palavras ecoam com um convite à pacificação interior e à transformação dos corações humanos, ao proclamar bem-aventuranças aos pacificadores e ensinar sobre o amor incondicional até aos inimigos. Jesus revela um caminho de paz que transcende as fronteiras físicas e ideológicas. Mesmo diante das profecias de guerras futuras e do Armagedon, descrito no livro do Apocalipse, Jesus oferece uma mensagem de esperança e salvação para aqueles que creem nele. Sua morte sacrificial na cruz não apenas selou a vitória sobre o pecado e a morte, mas também inaugurou um reinado eterno de paz e justiça. Como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus é apresentado como o único mediador entre Deus e os homens, oferecendo a todos a oportunidade de reconciliação e vida eterna. Em meio às incertezas do futuro e das guerras iminentes descritas nas Escrituras, a presença de Jesus como o Príncipe da Paz nos convida a depositar nossa confiança nele como aquele que trará o verdadeiro fim das hostilidades e estabelecerá um reinado eterno de harmonia e amor. Que possamos refletir sobre como podemos viver em paz uns com os outros. Que possamos encontrar esperança na promessa da paz eterna que